Me chamo Mirelle e vou apresentar para vocês o meu resumo intitulado Riqueza de espécies endofíticas de coletótricos solanáceas cultivadas utilizando sistema de manejo orgânico e convencional. As espécies utilizadas neste estudo foram a berinjela e o pimentão, que são culturas que possuem uma grande relevância econômica, que se dá tanto pelo fato dessas culturas apresentarem uma alta tolerância ambiental, podendo então ser cultivadas em praticamente todas as regiões do país, como também pela variedade de formas pelas quais as mesmas podem ser consumidas e também comercializadas. O pimentão é uma cultura de característica arbustiva que pode atingir de 50 a 80 centímetros de altura quando expostos a condições de campo. No Brasil, 13 mil hectares são cultivados com plantas do gênero Capsicum, produzindo assim cerca de 280 mil toneladas de fruto de pimentão. O pimentão é cultivado em todo o território nacional, sendo considerada uma das 10 hortaliças de maior importância econômica. No Nordeste, destacam-se como principais produtores de pimentão os estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Bahia. Por sua vez, a berinjela possui características arbustivas com um caule semilenhoso, que pode alcançar altura superior a 1 metro. Atualmente, observa-se um aumento crescente no consumo dessa hortaliça, que é motivado pela procura por parte de consumidores de produtos naturais e saudáveis. Porém, assim como outras culturas de interesse agronômico, a família Solanácea também é frequentemente atacada por patógenos, que por muitas vezes são pertencentes ao gênero Coletótrico. Esse gênero ele pode ser encontrado na natureza expressando diversos estilos de vida, que vão variar desde endofíticos a sapróbios e também fitopatogênicos. O gênero possui também uma grande importância econômica, justamente por poder impactar diretamente na produtividade agrícola e também na indústria alimentícia. No que se refere ao aspecto ecológico, o gênero tem participação ativa no processo de interação entre plantas hospedeiras e outros organismos do solo, que são parte integrante dos ecossistemas agrícolas e naturais. Além disso, o gênero Coletótrico ele é considerado cosmopolita, sendo amplamente distribuído geograficamente, principalmente em regiões de climas tropicais e subtropicais, sendo algumas espécies desses gêneros adaptadas às regiões de clima temperado. Sendo assim, quando espécies pertencentes ao gênero são encontradas em associação com plantas sem causar danos, esses são denominados de fungos endofíticos. Os fungos endofíticos eles podem desempenhar funções relevantes para a sanidade vegetal, que vão desde proteger a planta contra praga e também patógenos, como também aumentar o crescimento, o enraizamento e a resistência a estresses. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi analisar a riqueza de espécies endofíticas de coletótrico presentes em folhas de Capsicum annum e Solanum melongena, cultivadas em sistema de manejo orgânico e convencional. A coleta do material biológico foi realizada em uma propriedade rural que fica situada em Xangrande, Pernambuco, onde foram delimitados 3 pontos de coleta para cada planta e 3 indivíduos vegetais em cada ponto. Para a manutenção do cultivo orgânico do pimentão, foram utilizados a adubação orgânica, que foi composta por compostagem e extrato de mamona, como também a calda bordaleza e o dipel, que são inseticidas biológicos. Já para o cultivo convencional do pimentão, foram utilizados inseticidas Avatar e Desses, o fertilizante nitrato de cálcio e o fungicida Amistar Top. No cultivo convencional da berinjela, além da utilização dos componentes já mencionados, também foi adicionado calcário para corrigir a acidez do solo. Para o isolamento dos fungos endofíticos, as folhas foram primeiramente submetidas a uma lavagem utilizando água corrente. Em seguida, essas folhas elas foram fragmentadas com o auxílio de um alicate vazador.
e levadas para o processo de desinfestação superficial. O processo de desinfestação superficial consiste basicamente na submersão das folhas em etanol a 70% por 30 segundos, em hipoclorito de sódio por 1 minuto e 30 segundos e lavada 3 vezes em água destilada esterilizada. Posteriormente, foram retirados 6 fragmentos de folhas que foram distribuídos sobre o meio de cultura batata, dextrose agar, acrescido de clorofenicol, contido em placas de Petri e incubados a temperatura ambiente de 28 graus Celsius por 15 dias. Essas placas elas foram observadas diariamente e qualquer colônia fúngica presente, ela foi isolada e purificada. Após a purificação, o material foi submetido à caracterização morfológica, onde foram observados caracteres macroscópicos da colônia, como, por exemplo, a coloração, e caracteres microscópicos da colônia, como, por exemplo, as estruturas reprodutivas, para assim realizar uma separação desses isolados entre gêneros. Em seguida, para a extração do DNA, todo o micélio fúngico ele foi transferido para microtubos acrescidos de 0,5 gramas de esferas de vidro, sendo posteriormente triturado por agitação em alta velocidade. O processo de extração incluiu a homogeneização do material em tampão CETAB a 2% e em uma lavagem em álcool isoamílico, além também da precipitação em isopropanol, uma lavagem em etanol a 70% e, por fim, a ressuspensão em 50 microlitros de água ultrapura. Já para a caracterização molecular, foram amplificadas regiões ITS e GAPDH. Nas regiões ITS foram utilizados os primers ITS1 e ITS4, e na região de GAPDH foi utilizado os primers GDF1 e GDR1. Os parâmetros para amplificação e as concentrações dos reagentes foram os mesmos que foram descritos por Oliveira et al. Em 2014. Também foram utilizados controles negativos, contendo todos os componentes, exceto o DNA, para detectar possíveis contaminações na reação. Os produtos das extrações de DNA e das reações de PCR, eles foram visualizados sobre luz UV a partir de gel de agarose a 1%, corado com gel RED. Já os produtos de amplificação, eles foram purificados e encaminhados para a plataforma multiusuária de sequenciamento de DNA do Centro de Biociências da Universidade Federal de Pernambuco. Dessa forma, foram obtidos 376 isolados pertencentes ao gênero coletótrico, sendo 187 encontrados no cultivo orgânico e 189 encontrados no cultivo convencional. Além disso, 14,6% dos isolados eles foram recuperados a partir do cultivo de berinjela e 85,4% dos isolados eles foram recuperados a partir do cultivo de pimentão. Os endófitos foram distribuídos em 34 espécies, das quais 15 são possíveis novas espécies, justamente porque apresentam percentis de identidade inferior a 98%, quando foram comparadas com outras sequências de GAPDH das espécies tipos. Além disso, essas 15 possíveis novas espécies pertencem aos complexos boninense, magno, gigasporum, glosporioides e orquiderum. Observou-se também que a espécie Coletótricum sp14 foi a mais frequente, apresentando 90 isolados, seguido pela espécie Coletótricum crisófilo, que apresentou 56 isolados, e em terceiro lugar, a espécie Coletótricum plurivorum apresentou 44 isolados. Além disso, as espécies Coletótrico crisófilo, Coletótrico sp8 e Coletótrico sp11 foram observados tanto na cultura de berinjela quanto na cultura de pimentão. Sendo assim, concluímos que
Folhas de solonáceas abrigam uma riqueza significativa de espécies endofíticas pertencentes ao gênero Coletótrico, além também de servirem como hospedeiros para possíveis novos táxons. Aqui estão as referências utilizadas para a produção do resumo e meu agradecimento.